Meus amigos, que Jesus continue nos inspirando. Eu estou ali com uns amigos do Centro Espírita Ismael, lá de São Paulo, que recentemente, quer dizer, foi quando? Em que mês, Eliane? Em agosto estive lá fazendo a palestra do cinquentenário do centro, está ali Edgar, Eliane, o Fábio. Ele vai hoje falar aqui alguma coisa para nós. Ele está ali assim, desassossegado, pensando, ele não está lembrando que ele me falou que eu iria falar 10 minutos. Mas eu estou lembrado, Fábio, de que eu lhe convidei para que você falasse, porque ele falou tanto lá em São Paulo, quando o casal me recebeu, me levou para almoçar, essas coisas. Ele falou tanto que admirava a minha forma de ser, que espelhava nessa minha maneira de ser, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu disse, você vai falar então quando for lá no centro. E agora então vai estar, olha, todo mundo, essas centenas aqui lhe olhando. Deixa-me ver se parece mesmo que é. Ele foi muito gentil, muito queridinho comigo. Ele é Fábio, suba aqui por favor, e eu quero ouvir você falar. Depois dele eu passo a sacolinha. Eu vou ficar aqui lhe avaliando. Tudo bem. Muito boa noite a todos, meus irmãos da Bahia. Eu sei que Medrado tem vários tipos de faculdade mediúnica, mas aprender a ler o pensamento dos outros, isso eu não sabia. Mesmo porque eu estava lá, eu falava, depois do Medrado ter ido trabalhar tanto na Europa, né, Medrado? Trabalhar, não é verdade? Eu acho que ele nem vai lembrar da gente. Mas quando ele fala esse tipo de coisa, que eu fiquei empolgado quando estava falando com ele, eu não sei se vocês aqui em Salvador, vocês têm noção do que é Medrado lá em São Paulo. Ele é um popstar. Para você se aproximar perto dele é terrível. Uma palestra que ele foi fazer lá, ele desceu para ir junto com o povo, acabou a palestra sem ele. Lembra que o Jeter mandava você subir e o pessoal agarrava ele. Uma vez ele foi fazer uma palestra, e quando chegou o pessoal da foto, porque eu sou fã mesmo, né? Não é porque eu estou aqui não, sou muito fã do Medrado. E daí eu fui tirar uma foto junto com ele, com a minha máquina, né? E uma senhora, quando estava do lado dele, foi entrando na minha frente. Eu falei, senhora, dá licença. E ela falou, você tem que respeitar os mais velhos, não é verdade? E eu fiquei sem a foto. Quando chegou os 50 anos do centro espírita que eu frequento, dou aula inclusive, eu pedi para a Eliane, falou, Eliane do céu, vê se Medrado vai lá. E ela falou que ia. Medrado ia. Quando eu fui recebê-lo no aeroporto, eu falei, tudo bom, Medrado? Ele falou, tudo bom. E eu virei para a Eliane e falei assim, Eliane, nós estamos do lado de um popstar, né? E ele virou para mim e falou, você está tirando uma com a minha cara já? Não é verdade assim? Mas é um momento de muita felicidade estar aqui junto com o meu ídolo. Quando ele falou assim que eu me espelho nele, realmente eu me espelho, mas eu não, nessa encarnação e nas várias ainda não consigo chegar. Mas é um contraponto, porque esse ano a minha mãe, que daqui a pouco o Medrado vai falar, ela volta para a pátria espiritual. E a gente sabe que amor de mãe é um amor diferente. É um amor tão grande que muitas vezes a gente nem pode acreditar direito no que a mãe fala da gente. No caso, a minha mãe virava para mim e falava, Fábio, você é a coisa mais linda. Você é um príncipe, Fábio. E eu acreditei. Fui vítima de bullying. Hoje o termo é bullying, né? Porque assim, quando eu estava da 6ª para a 7ª série, a minha mãe falava que eu era um príncipe, e eu acreditei, né? E eu encontrei a minha princesinha, a menina mais linda da escola. Como minha mãe falou que eu era um príncipe, eu encontrei minha princesa, fechou, final feliz, não é verdade? Lá naquela época, eu sei que vocês reencarnaram faz pouco tempo, para beijar a menina não era tão fácil assim, você precisava pedir namoro. Aqui na Bahia já foi algum tempo desse jeito ou não? Já foi? Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses na frente do espelho, treinando como que eu ia pedir a moça em namoro. Um dia, eu criei coragem e chamei a menina do lado e falei assim, olha moça, eu nem vou falar porque ela pode estar vendo na internet, não é verdade? Eu achei você tão linda. Você quer namorar comigo? E já fui me aproximando dela porque eu já tinha treinado no espelho. Quando eu fui chegando, ela falou não.
Mas eu tinha treinado só o sim, eu não tinha treinado não. E eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, por quê? E a resposta veio como se fosse uma flecha no meu peito, bem dramático, né? Ela virou e falou assim, porque você é muito feio, não é verdade? Daí eu me dei conta que minha mãe não tinha falado toda a verdade sobre mim, né? Meus irmãos, parece brincadeira, mas aquilo me acompanhou por toda a minha adolescência. Naquela época, se vocês não souberem dos termos, vocês me avisam que eu explico. Existia lá em São Paulo uma coisa chamada baile de garagem. Já ouviram falar nisso aqui? Era assim, na frente do sobrado geralmente tinha uma garagem, a gente colocava uma lona, no caso que chovesse, né? E tocava a música do Bee Gees, tocava a música do ABBA. Percebam que já faz um certo tempo que eu reencarnei, não é verdade? A gente dançava, e quando, de repente, no meio da festa, apagavam-se as luzes, tinha um globo assim, e daí começava a música lenta. A música lenta era 2 para lá e 2 para cá. Isso vocês chegaram a dançar ou não? E naquela época, volto a falar, não era muito fácil, porque chamava baile de garagem. As meninas ficavam de um lado da garagem e os meninos ficavam do outro. O menino ele tinha que sair de um lado, chamar a menina para dançar, e se a menina falasse não, o pessoal lá de trás fazia uma festa, tanto que eu acho que o Michael Jackson inventou aquela dança, sabe? Que você vai indo de costas para não olhar para trás quando você tomasse um toco da menina. E por causa da minha princesinha, eu nunca chamava nenhuma menina para dançar. Mas lá em São Paulo, uma alma superior inventou uma coisa chamada dança da vassoura. Vocês sabem o que eu estou falando? Geralmente você pega a vassoura não falava não para mim, né, metade? Você entregava para a moça, ela era obrigada a dançar com você. Bom, por causa do baile da dança da vassoura e correr elegante e outras coisas, eu consegui casar, não é verdade? Consegui casar e já faz um certo tempo que eu faço palestra lá na Zona Norte de São Paulo. E é muito mais fácil vocês marcarem a minha fisionomia do que eu marcar de cada um de vocês, né? Um dia, passado vários anos do acontecido, eu estava agachado assim, no supermercado perto da minha casa, quando de repente chegou uma senhora, já bem reforçada, né? Chegou perto de mim e falou, oi Fábio. E eu estava assim, eu olhei, sabe quando você vai medindo a pessoa? Eu falei, oi, né? Mas eu não tinha reconhecido. E ela começou a falar comigo, e ela percebeu, falou, você não está me reconhecendo, né? Eu falei, olha, minha cabeça é de vento, você desculpa, mas eu tenho uma memória terrível. E ela virou para mim e falou assim, sou eu, Fábio. Nós estudamos junto na 6ª série. A minha princesinha tinha virado a Fiona do Shrek, né? Vocês estão entendendo? Na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que nós devemos pedir, louvar e agradecer. Eu nunca agradeci tanto aos bons Espíritos, né? Pelo fato dela ter falado não para mim. E adivinha o que minha princesona falou para mim? Você não mudou nada. Eu falei, continuo feio. Ela falou, por que feio? Eu falei, olha, você foi a primeira menina que eu pedi namoro e você falou que não porque eu era feio. Imaginem a importância que ela deu para o assunto. Ela falou, falei. Eu falei, falou. E ela virou para mim e falou assim, sabe o que é, Fábio? Lembrei. É porque você não insistiu. Se você tivesse insistido, eu tinha aceitado. E de novo eu agradeci os bons espíritos por ela não ter insistido, não é verdade? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? É porque é muito bom nós termos pessoas como referência. Por exemplo, eu tenho como, para mim, o maior expositor espírita do mundo é José Medrado. Se daqui a pouco eu descer daqui e ele falou, Fábio, eu não gostei do que você... Palmas. Se o Medrado, eu sair daqui, o Medrado falar, Fábio, olha, você falou uma coisa errada, você falou uma coisa que não deveria ter dito, poxa, é uma referência. Mas agora eu percebo que muita gente dá muita importância por opinião de outras pessoas, sem saber que muitas vezes essas pessoas dão opiniões e não estão muito aí com o que você está sentindo. Eu imagino que para ter construído um lugar desse, o Medrado e toda a equipe dele deve ter ouvido diversas opiniões, mas ele deve ter tido a convicção, porque o local aqui, meus irmãos, chama Cidade da Luz, e não somente pela iluminação exterior que tem,
Mas quem entra aqui nesse lugar percebe que acende uma luz interior. A palavra de Jesus, aquela frase de Jesus que fala, brilhe a vossa luz, depois que eu entrei aqui hoje, tomou um outro sentido. E eu, como sou meio besta, como André Luiz, no final do livro Nosso Lar, foi considerado um cidadão do nosso lar, permitam-me que quando eu chegar em São Paulo, eu possa me apresentar como um cidadão da Cidade da Luz. Meus irmãos, dessa maneira, conforme a nossa luz for se expandindo, um dia tenho certeza que todos nós iluminaremos o nosso planeta. E dessa maneira todos nós faremos parte do exército de Jesus. O exército do amor, o exército da caridade, o exército da fraternidade. Pela oportunidade que eu tive de estar falando do lado do meu ídolo, pela atenção de cada um de vocês, pela recepção e pela simpatia do povo da Bahia, meu sincero muito obrigado. Tenham todos nós uma paz interior e que essa paz se expanda a todos os nossos lares. Muito obrigado por cada um de vocês. Posso falar só mais um? Eu fiz uma propaganda danada que eu ia vir aqui, vocês me perdoem, tá bom? Então eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Centro Espírita Ismael, em especial o Leonardo, filho da Sandra, para a Margarete que está vendo, pelo Centro Espírita Fé, Perseverança e Caridade de Guarulhos, pelo Centro Espírita Caibar Schutel e pela USE Intermunicipal de Guarulhos. Eu fiz um comercial no final, né? Mas espero que todos entendam. Muito obrigado mais uma vez e fiquem todos com Jesus. Se saiu muito bem. Muito bem. E é uma verdade, não é, Fábio? As pessoas, na sua historinha, a gente registra a lição da leviandade das pessoas. As pessoas não se dão conta que muitas vezes uma palavra pode marcar negativamente um sentimento, um coração para o resto da vida. E as pessoas levianamente vão dizendo o que pensam, sem medir as consequências devastadoras que isso pode ocorrer nos corações das pessoas. Grande verdade mesmo isso.